Boa noite, bem-vindos à Escola Unicista, mais uma vez. Estamos hoje com uma novidade. Vamos começar agora todas as quintas-feiras, na medida do possível, na medida da disponibilidade de vocês. Eu quero trazer estudantes de um curso em Milagres para compartilhar um pouquinho da sua história, como conheceu, o que está acontecendo na prática, suas dificuldades. Enfim, ser um espaço onde a gente possa compartilhar os nossos insights, o nosso caminho nessa jornada de lembrança. E hoje eu vou falar com a Denise Ferreira, da Verdade Além da Vida. A gente se conheceu aqui pelo Instagram da escola mesmo, uma curtindo aí as postagens da outra, e senti afinidade de chamar ela. Eu acho que ela tem muito para compartilhar com a gente. Então eu vou chamar ela agora para a gente conversar. Oi, Odete, seja bem-vinda. Daqui uns dias já dá pra gente fazer live juntas também, Odete. Tá praticando direitinho. Carla, seja bem-vinda. Também quero fazer live com a Carla. Eu vou tentar chamar aqui, porque eu não tô muito lembrada de como faz. Deitar. Eu enviei o convite. Deixa eu ver. Entrar ao vivo. Acho que deu certo agora. E eu conversando um pouquinho com a Denise, descobri que ela também vem da Escola da Liberdade, professora Marcela Leal. Foi a pessoa na qual eu comecei a estudar um curso em Milagres. Eu tô te aceitando aqui, mas não tá aparecendo. Entrar ao vivo com Verdade Além da Vida. E aí, Denise, fala pra mim se tá aparecendo alguma coisa. Não tá indo, gente. Aê, deu certo. Tá aparecendo? Tá aparecendo. Que legal. Seja bem-vinda. Obrigada, Bruna, pelo convite. Muito legal estar aqui com você, conversando sobre um assunto que eu gosto. Sim, exatamente isso. Hoje é um dia para ser apenas uma conversa entre duas estudantes, certo? Certo, obrigada. Então me conta um pouquinho, se apresenta. Eu sei que você mora nos Estados Unidos, conta, dá um resumo aí pra gente. Isso. Eu moro nos Estados Unidos, já vai para 6 anos, não tem tanto tempo assim. Uhum. E a minha jornada com o Curso em Milagres começou logo depois que eu cheguei aqui, porque foi assim, uns anos antes eu já estava meio que abrindo assim interesse para sair da caixinha, fui buscar conteúdo de lei da atração, né? Como que a gente Uhum. faz o nosso sonho realizar? Como que faz? Como que acontece? E foi assim que tudo Uhum. começou, né? Um processo de expansão assim de porque eu também vinha de uma igreja, né, mais fechada, evangélica e Uhum. tal. Por mais que passei por outras religiões também, a última foi evangélica. Sim. E foi assim, logo depois que eu cheguei aqui, eu tive assim, foi uma explosão de lei da atração, de coisas realmente acontecendo, assim, na minha vida, de sonhos se realizando. Muitas coisas, Uhum. não foram uma, foram várias. E aí eu lembro de um dia eu ir no Google, na internet, Uhum. e pesquisar, né? O que que tem de errado comigo? Tudo que eu penso acontece. Foi Uhum. justamente essa pesquisa, foi muito engraçado. E foi muito puro do meu coração, muito assim, genuíno, né? Uhum. Porque eu queria entender mais o que que eu estava fazendo, porque eu queria fazer mais. Uhum. E foi aí que eu descobri o canal da Marcela, da Escola da Liberdade. E assim, de imediato, a forma dela ensinar, a forma dela falar, o jeito. Assim, foi uma conexão de energia ali na Uhum. hora e eu estava pronta para receber aquilo, eu acredito, né? Uhum. Que foi assim muito natural meu processo de querer assim maratonar mesmo. Ela não tinha Uhum. muitos vídeos no canal, mas tinha muitos.
A gente passava de Uhum. 200 e eu comecei a maratonar aquele conteúdo e não ficava ansiosa para novos conteúdos dela. Uhum. Porque eu queria entender o que estava acontecendo comigo, né? O que que é, o que está acontecendo. E ela falava sempre, né, nos vídeos, não tem um vídeo que ela deixa de falar, um curso em milagres. E aí eu Uhum. falei, não, não quero saber desse livro, eu quero que ela, quero saber, quero que ela me ensine, eu não quero ler livro. Uhum. E aí, mas chegou um ponto que não deu mais, a gente quis ir mais fundo e fui atrás do livro e comecei a participar de grupos de estudo e tudo mais. E isso foi finalzinho de 2019, lembro que foi bem Natal que eu descobri os vídeos dela e tal. E aí tem sido um processo, né? Tem sido um processo. Uhum. Uma resistência, com a resistência do ego, com a saúde, com a leitura das lições, com a leitura do livro-texto. Mas eu não largo mão. O livro ele tá assim, tá cheio de anotação, tá todo já de tanto manusear, ele já tá ficando tadinho. Mas É é um interessante caminho. você falar que começou pelo Lei da Atração, porque o primeiro livro que eu li também, depois que eu saí das religiões mais fechadas, foi O Segredo. O segredo. Também queria pílula mágica, queria resolver a vida ali. Que história é essa de poder da mente e tal? Aham. Então, eu fiquei muito tempo nessa questão da lei da atração. Depois eu conheci o Joe Dispenza, né, que fala Uhum. muito sobre esse poder da mente e meditação. Comecei a praticar meditação. E chegou um curso em milagres. Eu costumo dizer que realmente o curso em milagres ele chega até nós. Eu É. acho que ninguém procura um curso em milagres. A Todo mundo que eu pesquisa não foi, converso, a pesquisa não foi um curso em milagres, li nada disso. A pesquisa foi o que está acontecendo sim, comigo e eu ele coloquei ali uns chega, né? sintomas e E chega no momento que a gente está pronto para receber, e uhum, aí a gente vai descobrindo que o buraco é mais embaixo, né? uhum, A gente vai entendendo justamente. o que que é dualidade, o que que é unicidade. Como que foi para você, em que momento que você percebeu, por exemplo, que essa questão da lei da atração, do poder da mente, tudo isso realmente existe dentro da dualidade, né? Dentro dessa historinha aqui de mundo, e isso faz sim muito sentido. Vai Uhum, ter diferença se eu tiver pensamentos mais positivos, eu vou me sentir melhor, eu vou projetar, né, para fora aqui na forma aquilo que está dentro. Então, sim, as pessoas vão fazer a receitinha do bolo, em alguns momentos vai ter resultado. Eu também já tive, você já teve. Só que aí a gente quer entender mais e a gente entende que tudo isso daqui não tem significado. A gente uhum, começa a receber as coisas que o ego estava querendo e aquilo que era muito legal já não é mais tão legal assim. E aquele vazio permanece. E você vai uhum, entendendo o que que é unidade com Deus uhum. e vai praticando e as coisas vão se transformando. Me conta um pouquinho dessas viradas de chave que você teve. É, Bruna, são várias, né? A primeira virada é essa, né? É quando a gente se dá conta de que não tem nada aqui que realmente traz aquela alegria que a gente está buscando. Porque no final de contas, das contas, o que a gente Uhum. quer com tudo isso que a gente quer conquistar, seja o Sim. material, né? Casa, o carro, o Uhum. dinheiro, seja, sei lá, realizar um sonho, casar, ou, né, sei lá, Uhum. seja o sonho viajar a gente está buscando algo mais, não é aquilo, não é a forma. A gente quer a sensação que Uhum. aquilo traz. E a sensação só vem da nossa completude, né? Do nosso entendimento, que é através de Deus e nada mais. Então, assim, com o tempo, as coisas vão. Para mim, foi muito natural. Foi muito assim, foi um processo muito, muito gentil e natural, porque as coisas foram perdendo a graça que elas tinham, digamos assim, né? Uhum. Obviamente, né, a gente precisa das coisas daqui, do teto, do carro e tudo mais, mas não é mais. Eu acho que nunca foi, sabe? Eu nunca fui uma pessoa muito materialista. E depois Uhum. de um curso em milagres, então, minha filha, qualquer coisa tá bom. E a segunda Sim. chave, que ainda tá virando, que eu tô nela hoje, Uhum. é a da que tudo é muito neutro. E às vezes me incomoda, porque não, mas Uhum. você não pula de alegria, você não chora de tristeza, você, Uhum. como assim? Não, esse negócio não tá normal, eu tenho que ter meus, né, altos Uhum. e hoje em dia não existe isso. Então, e é muito aquela confiança, aquela certeza de que se for para Uhum. ser meu, vai ser meu. É lógico que eu vou fazer o que eu tenho que Sim. fazer, né? Se eu tenho Sim. que trabalhar, se eu tenho que cumprir meu horário, se eu tenho que, sei lá, o que for que eu tenho que fazer na Uhum. forma. Mas é muito neutro e às vezes eu fico preocupada. Será que eu não estou entrando em depressão, gente? Será que ao mesmo tempo que
E acredito que não, porque não tem a tristeza. Tudo é Exatamente. neutro, mas não tem tristeza. Tá tudo bem, tá tudo alegre, tá Sim, tudo feliz. Então, eu acho que não, Bruna, me fala você da tua sim, experiência. exatamente. Nossa, que bom que você chegou nesse ponto, porque eu acho que todo estudante de um curso em milagres acaba passando por isso em algum momento. Em vários momentos eu já me questionei isso. Oi, Cláudia, seja bem-vinda, Wellington. É porque realmente a gente começa a entender o que que é a felicidade verdadeira e o que que é a euforia. Uhum, Enquanto a gente está dentro da dualidade, realização de sonhos, a gente está na euforia. Então, se eu trocar de carro, se eu receber aumento, se eu fizer aquela viagem, se eu emagrecer, se eu seja o que for, se eu alcançar aquilo que o meu ego está almejando, eu vou ficar muito feliz. Tá, e se nada disso der certo, você vai continuar sendo feliz? Não, né? Provavelmente naquele momento a gente cai, a gente transita muito entre a euforia e a tristeza. Tinha até aquela frase feita, né, de criança que ri demais, chora, uma coisa assim. Porque é exatamente isso. Na dualidade, a gente está o tempo todo confundindo felicidade com euforia. Aí vem um curso em milagres, porque eu também passei por isso. Primeiro que eu virei a esquisita do rolê muito rápido. Parei de, parei de gostar de muita multidão, uhum, de festinhas, churrascos, bebida. Bebida começou a fazer mal pro meu corpo. Hoje em dia, assim, se eu bebo uma tacinha, é aquela ressaca braba. uhum. Né? E antes era beber socialmente, pelo menos sexta e sábado, tava ali bebendo alguma coisinha. Então eu percebi realmente uma transição assim. Então foi uma transição em tudo, em vários gostos pessoais, ciclos de amizade, ciclos de um monte de coisa, porque eu só queria ficar lendo meu curso em milagres e conversando com pessoas que estudam curso em milagres, porque é o que fazia Aham, sentido para mim. uhum. Né? Então, essa transição de realmente, caramba, cadê minha emoção? Uma coisa que eu percebi também, não entrar tanto na história de tristeza e vitimização das pessoas. Porque, É. em geral, as pessoas se comovem com o coletivo, né? Uhum, Nossa, você viu aquela história, aquela coisa ruim que aconteceu, e vamos chorar junto. Não é que eu vou me tornar totalmente fria e vou desvalorizar aquilo que a pessoa está me trazendo. Eu vou ouvir, até porque eu sou terapeuta, eu vou escutar, mas eu já não entro mais na dó. Eu não uhum, sinto dó de ninguém. Ninguém é digno de pena, uhum. entende? Todos nós somos responsáveis pela nossa sala de aula. E a sala de aula ela vai mudar a todo momento, tudo aquilo que chega, a pessoa está tendo a oportunidade de acordar para a verdade. Então, assim, se você tá no buraco, que maravilha! É agora mesmo que você vai acordar. E existe Então, um, né, um- exatamente isso. Pode falar. Exatamente. E existe uma forma de nos verem daí, que daí vem a questão do julgamento dos outros, porque Sim. existe o julgamento da gente com a gente Aham, mesmo, né? aham. De que, nossa, olha, agora não, agora ela tá iluminada, agora não adianta nem falar nada para ela que ela não vai dar bola, não, nem compartilha, porque. Sim. E é uma forma que o mundo vê. Outra coisa que muda muito é a nossa forma de se relacionar. Alguns Sim. relacionamentos a gente já não consegue mais se relacionar como o mundo se relaciona, nas amizades, de pai para Exatamente. filho, de mãe para filho, Uhum, né? E porque existe ali uma regrinha de como deveria ser, né? Esse uhum, relacionamento, só que a gente não consegue mais, porque a gente entende de que somos todos um, estamos todos juntos nessa. Você é minha mãe, eu sou sua sim. filha, você é minha tia, você é minha amiga, mas não tem assim, para mim, é difícil essa hierarquia hoje em dia, sabe? Uhum, É claro que o respeito é sempre, né, sim. grande e tudo mais, mas essa questão de hierarquia conforme a sociedade impõe, não, tem que honrar pai, mãe, tem que, né, esse tipo de coisa é uma coisa que a gente vai quebrando também com o passar do tempo. E as pessoas também, às vezes, acabam se afastando, não entendendo como é que funciona essa nova logística na Eu nossa acho que é um cabeça. grande momento de confusão que a gente passa nessa transição desse sistema de pensamento regido pelo ego e para esse sistema de pensamento onde não existe personagens, nós somos todos um, né? E todos os relacionamentos são espelhos. Então ali a gente está vendo a nossa luz e a nossa sombra. Uhum. As nossas crenças estão todas projetadas ali fora. Então, relacionamento com pai, com mãe, marido, filhos, eu acho que é onde a gente mais consegue ir fazendo a correção.
Então, por exemplo, no meu caso, eu fui aprendendo que certas coisas eu não vou poder falar, porque a pessoa não está apta para receber aquilo que eu tenho para dizer. Então, eu vou corrigir aquela cena na minha própria mente. Uhum, Aprendi a me respeitar, aquilo que é leve para mim. Eu quero estar nesse lugar, eu vou. Se eu não quero, eu vou falar não. Aprendi a falar não, que eu tinha muita dificuldade de falar não, porque no social, né, se diz que a gente tem que ser boazinha, legal, que você tem que ter consideração, que você tem que falar assim para todo mundo. E uhum. não, não é bem assim, né? A Cláudia está dizendo aqui, eu também. Muita coisa vai mudando, né, Cláudia? E o que que você sente assim que mudou mais nessa tua experiência? Estudando, como que tá assim na prática, no dia a dia, observando a tua mente? Assim, a questão dos estudos é uma paixão muito grande pelo conteúdo. Tem Uhum. tempos que eu estudo e me encho, assim, a paciência de... Porque parece que é tudo a mesma coisa. É um livro Aham. dessa grossura, às vezes dá a impressão, mas tá falando... Nossa, são não sei quantas mil palavras e tá falando a mesma Aham. coisa. Tá querendo Sim. passar a mesma mensagem. Uhum. Então tem épocas que é assim, aí eu me canso, aí eu largo o livro, aí eu fico com as Uhum. minhas meditações, eu fico com as minhas orações, aí vou consumir um conteúdo na internet, às vezes Uhum. acabo encontrando Uhum. pessoas que a gente se conecta como você. Sim. Mas tem épocas que daí não, aí eu volto pro livro e fico no livro. Então eu acredito que tem uma resistência minha aí com relação a Uhum. isso. E um julgamento muito grande, porque eu falo, como é que eu posso falar que eu sou estudante de um curso em milagres se às vezes eu nem passo semanas sem pegar no livro? Mas isso Uhum. é eu comigo, né? Porque eu lembro É que o na época ego que eu também. entrando aí com a culpa. Porque eu estava na época na igreja também e nunca tinha lido a Bíblia. E aí fica Uhum. essa. Ah, mas lembra? Você também falava que era evangélica e nunca tinha nem lido metade da Bíblia. Agora você fala Sim. que é estudante de um curso de milagres. Isso é tudo conversa aqui, ó, Aham. do inimigo querendo te tirar do Sim. caminho. Ah, eu tenho essa base evangélica também. Com o curso em milagres, eu descobri que o inimigo é o próprio ego. Não sei se Isso faz aí. sentido pra você. Sim, é isso aí. É isso aí. Porque o tempo todo colocando culpa, colocando Uhum, medo. A uhum. Odete está dizendo aqui, me identifico totalmente com a experiência de vocês. É isso. Eu falo que, gente, é um caminho sem volta e cada vez a gente vai ficando mais doido. Mas é um É. doido em paz, de um jeito que às vezes a palavra não consegue trazer. Tem esses momentos, isso que você falou assim, de estudar um monte, e Uhum, depois, nossa, não, tô ficando muito doido, tô de saco cheio disso daqui, tem que dar uma uhum, olhada. Isso acontece. Eu comecei a ter mais disciplina de estudar depois que surgiu a escola. Porque, né, me coloco ali disponível, não, eu tenho que ir, tenho que fazer, eu vou estudar. Mas antes eu também, eu dava uma estudada, chegava naquele momento de muita resistência, porque na verdade é a gente desfazer o mundo de separação que a gente criou para si mesmo. uhum. Então a gente pediu para ver a verdade, e daí ela começa a aparecer. E vai pegando uma crença aqui, outra crença ali de separação. Então todas as vezes que eu tinha muito especialismo, já passei por crises de especialismo bem forte, de tipo olhar e falei, cara, eu não tô dando tanto valor para isso daqui, e eu vou ter que soltar isso daqui, né? Já passei por momentos assim de simplesmente observar a minha vitimização. Então é incrível que assim, você pediu para ver a verdade, você vai ver. E daí vai vir catarse emocional, vai vir um monte de coisa. Você já teve alguma catarse grande, assim, estudando livro? No começo, Bruna, no começo eu tinha muito, quando eu estava até nessa fase de entender, né, o que que eu estou estudando, o que que eu estou Uhum, ouvindo, mas porque era tudo muito novo no começo. E ao mesmo tempo que era tudo muito novo, olha só, olha como foi assim arquitetado de um jeito para o personagem da Denise não se assustar e ficar ali, porque o conteúdo que eu ia consumindo era um conteúdo tão assim, era o que eu tinha que estar ouvindo naquele momento. Coisas mais, uhum, mais, mais profundas, que vêm de encontro a crenças que a gente acaba tendo por estar no mundo uhum. evangélico, né? Vieram bem depois. Tipo, quem Sim. escreveu o livro, vieram depois essas coisas, Uhum, sabe? Que vieram para me chocar, mas quando eu ouvi, eu falava assim, nossa, que loucura! Mas é uma uhum. loucura que faz totalmente. Eu não Tão sei, era uma sentido. lembrança de algo que, Uhum,
que fazia total sentido. Parece que por fora não fazia sentido, mas por dentro fazia sentido. É um papo de louco, Uhum. assim. É uma conversa, é uma coisa meio estranha. Mas, e a questão da catarse, hoje em dia, na verdade, isso começou quando eu comecei a estudar. E cada vez que eu pego mais profundo e me engato mais profundo de qualquer forma, até com você aqui, Sim. Uhum. que eu me comprometo de qualquer forma. E esse é um Uhum. dos motivos que eu acabo sumindo desse perfil às vezes, que acaba me Sim. vencendo. Uhum. É uma questão de saúde, porque eu fui diagnosticada logo no comecinho, eu comecei a estudar um Uhum. curso em Milagres, uns meses depois, eu comecei a ter esses sintomas, e uns Sim. 6 meses depois, aí, de tendo esses sintomas, eu tive o diagnóstico, o médico me falou que eu tinha fibromialgia. Tá. Uhum. E aí, eu comecei a fazer um tratamento, mas me neguei depois a continuar, porque o tratamento aqui nos Estados Unidos para esse tipo de problema é com antidepressivo. Uhum. E eu senti que eles mudavam mais ainda o meu estado físico Uhum. neural. Aí eu falei, não, não quero. Aí foi uma escolha minha não Sim. me tratar com remédios. Só que aí eu faço uso de suplementos, essas coisas Uhum. para dar controle, para ter um controle. E tem Uhum. épocas que não sinto nada. Agora a gente combinou, olha só como é doido. A gente combinou essa live. Ontem já comecei a ter crise, hoje eu comecei a ter crises piores. Eu falei, eu não acredito. Porque a dor, ela te tira, Sim. assim, qualquer dor, eu acredito, uma dor de cabeça, uma dor de Uhum. dente, ela tira teu foco de qualquer coisa que você está fazendo. Sim. E a dor inteira, no corpo inteiro, Uhum. eu tinha dificuldade até de parar para pensar, para pegar um para ler, Uhum. para focar no que eu estava lendo. Então, para você ver o nível que é. E quando eu Uhum. pego esse perfil também mais a sério, acontece a mesma coisa. Aí eu chego ali num ponto e paro. E aí Uhum. desisto. Eu tenho que passar desse ponto eu acho que eu tenho que passar, sabe assim, quando você rompe Sim. uma barreira e aí, tipo, passou essa fase? Eu Uhum. sinto que é isso. Mas não sei. Tento É. continuar. Na Parar não visão é do opção, porque uma livro, vez que, né? igual você falou, uma vez que a Não gente dá. vê, não tem como desver, não tem como parar mais. Pior que eu já tentei parar também, eu não consigo. Não tem como. Parar, não. A gente dá uma pausa, mas Aham. não tem como. Sim. É, na visão do livro, né, diz que toda a doença física é uma defesa contra a verdade, porque a Uhum, gente está entrando numa visão tão abstrata de que eu não sou esse corpo, que eu sou uhum. perfeita como Deus me criou. Aí vem a dorzinha e fala: como assim você não é esse corpo? E essa dor que você É, está sentindo? Como assim exatamente. você é perfeita? E esse diagnóstico aqui? Então eu começo a voltar a acreditar que eu sou esse corpo, É, que eu sou essa historinha, que eu sou essa realidade. E realmente a dor, ela tira o foco. Então é muito difícil acessar essa ideia de lembrança tão abstrata que o livro está trazendo, quando o corpo está gritando. Então realmente é uma resistência bem difícil, mas dá para passar. Até porque a cura é na mente, é. né? Eu costumo sempre dizer isso, principalmente lendo o Manual de Professores agora, que fala muito sobre essa questão da cura. Uhum, A cura pode sim reverberar no corpo, como não? A função dela é uma ferramenta que o Espírito Santo vai usar para te lembrar que você não é esse corpo, uhum. que você é eterna, porque de alguma coisa nesse mundo a gente vai ter que partir, certo? Ou vai ser Exatamente. dormindo e não vamos acordar mais, ou E vai ser uma quantas vezes, né? doença, né? E quantas Quantas vezes vezes a for gente já topou essa necessário, jornada? Já acho que a sim. gente encara mais uma. Mas o objetivo é assim, meu corpo está doendo, mas eu sou perfeita como Deus me Uhum, criou. Em uhum, última instância, eu sou una com Deus. exatamente. Né? Eu lembro muito, porque a Marcela dá muito exemplo do Sócrates, né? Uhum, Eu estudava bastante filosofia também, antes de chegar em um curso em milagres. E é exatamente isso, o meu corpo está indo, mas o que eu sou permanece eterno. E ficar nessa confiança, como que é para você? Nos seus momentos de dor, nesse momento de maior catarse que você está tendo agora com relação ao teu corpo. Como que você usa o livro para tentar amenizar isso de alguma forma? olha, é um processo. Eu já usei, tentando usar como se fosse uma fórmula mágica, fazendo ali, Uhum. ela lendo. Eu costumava ler pela manhã, confiando de que se eu lesse pela manhã, eu ia passar um dia melhor. Sim. É, hoje em dia, hoje em dia é uma coisa assim que eu tento não esquecer que tá ali, porque não tem como, é uma dor, né, que tá ali sempre Uhum. presente.
em momentos piores, mas tá ali. E é um dia de cada vez, eu tento levar, sabe? Eu falo assim, Espírito Santo, vem aqui comigo, eu não sei o que significa, eu não sei que benefício eu tô achando que eu posso ter em Aham. ter isso, porque algum benefício o ego tá achando que eu vou Uhum. ganhar, e ser uma pessoa diagnosticada com um nome e tudo mais, até porque uma Uhum. coisa que me incomodava era que no começo não tinha nome isso, né? Eu tinha Uhum. sintomas e ia no médico, ia no médico, ia no médico, não tinha nome para isso. Não, mas Uhum. você tá bem, mas eu queria um nome. A Denise buscava, no comecinho ela buscava um nome, eu achei Uhum. um nome porque eu tinha. Mas isso não muda o fato de que eu sou perfeita, eu sou Uhum. como Deus me criou e eu tenho que eu tenho, não, eu quero seguir nesse trabalho, porque já deu, já tem que ter um outro jeito de olhar para isso tudo. E Sim. todo dia é um processo, todo dia é um dia de cada vez. Eu deixei o livro aberto aqui antes de começar, depois você pode até ler aí. A lição 199. Eu não sou um corpo, eu sou livre. Olha só. Amém? É isso aí. Né? E é realmente uma lição que nos ajuda muito. Para qualquer dor no corpo, para qualquer situação em relacionamentos, para quando o ego está estribuchando de diversas formas. Para mim, uma grande dor que me fez me buscar espiritualidade, propósito de vida, essas coisas, era realmente ter um propósito na vida. A Uhum. Bruna precisa ter um propósito, a Bruna tem que existir por algum motivo. Essa vidinha aí de trabalhar, pagar conta não faz nenhum sentido para mim. Como Não faz. assim? Deus me criou para mim ser CLT, pagar um monte de boleto, envelhecer, morrer, acabou? Como assim? Essa busca por propósito de vida era uma coisa que me doía a alma. Todos os lugares que eu já trabalhei, dava ali 2 anos, já começava a crise existencial. O que, que eu tô Não, fazendo com o meu tempo? exatamente o que eu Tá tô fazendo da minha contando o que eu tô vida. fazendo? E essa mente muito abstrata de querer entender as coisas, meu marido sempre falou, mas você quer entender demais, não tem que entender nada, só vive. Então, essa mente de querer entender muito sempre foi uma dor, assim, na minha alma. Uhum. Então, quando eu comecei a ser terapeuta, comecei morando aqui, tô aqui há 7 anos, comecei na pandemia, já a praticar as coisas que eu já vinha estudando, tipo cristalterapia, floralterapia, todas essas coisas. E achei que isso era o meu propósito, ser terapeuta era o meu propósito. Aí, com o curso de milagres, eu descobri que isso não é o meu propósito. Que é o meu rótulo, né? Eu buscava um rótulo. Isso foi uma coisa que eu soltei com o curso em milagres. Eu não tô aqui para ser terapeuta, para ser mãe, para ser esposa, para ser nada. Eu estou aqui para me lembrar que eu sou um com Deus. Essa é a minha meta. Uhum. Esse é o meu propósito. E esse lugar preencheu esse vazio existencial. Não sei como que é para vocês, meninas que estão aí assistindo também, mas para mim era muito forte essa questão de eu preciso ter um rótulo. Porque todo mundo tem profissão, todo mundo faz isso, faz aquilo, parece que todo mundo é muito feliz fazendo o que faz, e eu tô aqui, a única perdida, que não se encontra em nada e que não tem um propósito. E um curso de milagres me trouxe esse propósito de eu só preciso me lembrar que eu sou amor. Ou Esse é o seja, meu propósito. larga tudo esses propósitos que você achou que tinha aí. Exatamente. Porque Uhum. realmente era uma cobrança interna muito grande, Sim, que às vezes ainda vem. Só que claro, imagino. agora eu já observo de outra forma, né? Eu Uhum. já vejo aquela crença chegando, falo, olha só, eu me cobrando por resultados, eu me comparando com fulano, ou eu achando que eu poderia estar colaborando mais, por exemplo, com meu marido em casa. Já, não, eu vou largar com tudo, eu vou arrumar um negócio normal, vou ser uma pessoa normal, vou arrumar um dinheiro normal. Às vezes dá umas coisas assim, né? Que a gente vai ali e depois volta. Fala, não, mas eu preciso voltar para essa lembrança. E hoje em Porque dia é o que me faz feliz. Porque somos humanos, né, Bruna? Então, assim, esses Sim. sentimentos, essas sensações que a gente tem, que foi, de certa forma, enraizado na gente quando a gente estava ali Uhum. se adaptando à sociedade que a gente veio viver, ela volta e Sim. meia bate ainda. Porque, igual essa questão que Uhum. eu te falei, né? Como assim você não vai mais brincar de seu papelzinho ali de filhinha, boazinha, de mãe Uhum. rígida, ou de mulher que tem que ser empoderada, que vai chegar numa Sim. idade, tem que ser
de sucesso, como assim você não vai querer o carro do ano? Não sei se acontece com você, deve acontecer, que nos Estados Unidos tem muito isso, né? A questão da comunidade brasileira chegar aqui e botar para arrebentar, porque como no Brasil as oportunidades não são muitas, né? E o Uhum. povo tem essa ideia do empreendedorismo, quando chega aqui o povo faz acontecer e não dá assim um mês, o povo tá andando de Ferrari, tá andando de Mustang, tá andando Uhum. de carrão, nem sei outros carrão aí, Sim. tá andando de carrão. E eu aqui com meu carrinho simples, com a minha vida simples, e assim, por que você não aproveita? Não vai. Assim, é quando as coisas começam, as coisas do mundo começam a perder o total sentido e a gente começa a achar que Uhum. será que realmente é para ser assim? Mas eu acho que é para ser assim, porque eu tô feliz do jeito que tá. Antes, quando eu tinha o estresse, a loucura Uhum. da busca constante pelas coisas, Uhum. eu não estava em paz. Eu acabava conseguindo o que Uhum. queria, mas não estava em paz. E depois que conseguia, era a Uhum. segunda, o segundo pesadelo para manter, né? Porque você Exatamente. conquista, mas se você não mantém, até mesmo com a lei da atração fala isso. Se Uhum. você desconecta, pum, some, Uhum. perde. E aí? Então, assim, esse desfazer todo está sendo um processo muito devagar para mim. Eu não é uma coisa que foi assim da noite pro dia, sabe? Esse desfazer. Mas algumas coisas são mais fáceis que outras. Por Uhum. exemplo, objetos, essas ideias que o mundo traz de que como a gente tem que viver, como a gente tem que ser, essas coisas eu Já fui voltou largando mais com mais fácil. facilidade. A questão da doença em si é uma questão que eu ainda tenho muita resistência. A Uhum. questão do meu papel de como mãe também às vezes Uhum. me pega um pouco. Será que eu estou fazendo certo? Será que eu não estou fazendo certo? Será que... Uhum. E aí eu busco no Espírito Santo para ele me ajudar. Vamos junto, vamos fazer as escolhas juntos. Eu quero, sei lá, de certa forma, ser o apoio que, né? Enfim, Realmente, mãe, o papel de mãe e culpa andam juntas, né? juntos. Deixa eu ver o que a Cláudia tá falando aqui. Meu espelho aí. Tenho diagnóstico de fibromialgia, me recuso a usar remédios, uso suplemento, peço ajuda ao Espírito Santo, às vezes bem, às vezes surto de dor. O que mais que ela falou? Mas meu lema, escolha outra vez. Ao vejo o espelho aí, pois me vitimizava atrás de propósito. Depois do 100 também descobri que meu propósito é ser um com Deus. Que lindo, Cláudia. Obrigada por compartilhar. É realmente aqui, ó, tudo aqui é sobre todas nós, né? É um espelho realmente daquilo que a gente precisa desfazer. E isso que você falou sobre essa dificuldade de realmente integrar é normal. Cada um aqui vai ter teu calcanhar de Aquiles, Uhum. né? O ego ele vai trazer a crença que está mais enraizada para fazer a gente acreditar que a gente existe separado de Deus. Em última instância, somos uma única consciência que acreditou estar separada de Deus e ramificou e projetou todos esses corpinhos e matérias e formas de todos os tipos e universos, físicos e astral e toda essa bagunça aí que a gente chama de mundo. Então, através de cada um de nós, ela vai reforçando a ideia de estar separado de Deus. Então, quando a gente integra, quando a gente se lembra, nós estamos lembrando essa consciência de que ela nunca saiu de Deus. Então, não é mais sobre a Bruna, sobre a Cláudia, sobre a Denise. É sobre essa consciência se lembrar que ela permanece em Deus. Só que Uhum. enquanto estamos aqui nessa dualidade, no papel de mãe, de esposa, de filha, com dor, com tudo, realmente é um desafio diário. Por isso que as lições são tão importantes. Nessa disciplina, no momento que eu peguei, tô indo pro meu segundo ano fazendo certinho, de realmente fazer ele todo dia, para mim faz toda a diferença, porque é uma lembrança. Eu já acordo lembrando que eu tenho que corrigir minhas percepções, que aquilo que eu tô vendo é sobre mim. O que ajuda a sair muito do lugar de vítima, né? Porque antes de um curso em milagres, aí a culpa é de fulano, porque é trauma de infância, porque é isso e aquilo, porque meu marido fez isso, porque sempre a culpa era do outro. E um curso em milagres me trouxe essa lembrança que eu estou vendo apenas um espelho ali, do que eu preciso integrar e corrigir em mim. Então, essa autorresponsabilidade é uma coisa que pega também.
né? E gera muita resistência, porque é tão mais fácil a gente colocar a culpa no outro, né? Tão mais fácil, principalmente nessa questão de mãe, É. né? De culpa, de gente, eu tô criando essa criança para esse mundo, será que eu tô fazendo as coisas certas? E não, ele é só mais um irmão aqui que vai viver sua própria jornada, que eu não vou poder defender de nada, até porque ele é perfeito como Deus o criou. Ele vai ter o seu próprio processo de lembrança. E eu tô fazendo o que eu posso fazer aqui, que é compartilhar amor. Realmente é muito complicado sair desses rótulos, desses personagens, mas o livro me ajuda muito nisso, nessa prática diária. E a questão dos relacionamentos pessoais, para mim, ou especiais, né? Não Uhum, pessoais, especiais, o que pega realmente é de mãe e filho aqui. É eu com os meus, e com meus filhos, e com a minha mãe. uhum, Porque a, a nossa inclinação é sempre nos culpar por causa dos nossos e uhum, culpar a nossa mãe porque eu sou assim, porque por culpa tua. Então, é um desfazer muito grande, que não tem uhum, culpado, né? Tava todo sim, mundo fazendo, eu estava e continuo fazendo o melhor que uhum, eu posso. Nunca ninguém falou assim, nossa, eu vou sim, ser o pior pai, a pior mãe, uhum, porque eu quero ser. Não, acontece, né? São uhum, situações no mundo de dualidade, uns vão rir, outros vão chorar. uhum, Mas esses relacionamentos especiais, esse desfazer disso, e quando se volta na questão da doença, da dor, né? É muito engraçado também assim, eu vejo muito isso, e eu acho que talvez que pegue bastante a questão das pessoas não compreenderem. A falta de compreensão. Como uhum, assim? Ah, porque a gente tá. Você tá. Não tá te faltando uma orelha, não tá te faltando um braço, você tá até coradinha, então você tá bem. Não é coisa da sua uhum, cabeça, não, isso daí. É, menina, é coisa da minha cabeça, porque não sei por que que eu inventei isso, mas vamos tentar desfazer esse negócio da uhum. minha cabeça. É realmente desfazer a ideia de ser um corpo. De ser um corpo e um personagem. Uhum. É a parte mais desafiadora para mim no livro. E para vocês, meninas, que estão assistindo aí, nos contem qual que é a parte mais desafiadora para vocês. Parece E muito real, sobre, né? Aham. E sobre a questão do perdão. Você já teve alguma experiência assim de você conseguir perdoar algum equívoco ou alguma situação, algum relacionamento que o livro tenha te ajudado? Na forma que o livro fala, Na seria o forma que o perdão. livro Primeiro, fala, você em alguma briga, alguma discussão, alguma coisa que você conseguiu perdoar? Lembrar ali que você é um como seu irmão? Já teve alguma coisa assim? tem várias situações assim, não vou lembrar de um pontual, mas Uhum, acontece, e quando acontece, é de um jeito tão, assim, sobrenatural, que passa, é como se tivesse virado uma chavinha e simplesmente é uma chave que vira e aquilo deixa o que eu estava sentindo de ruim, para de sentir e parece que mudou uma história. Parece que aquela história nem uhum, existiu porque eu não consigo nem lembrar dela do mesmo jeito mais que é o que eu lembrava. E tem, assim, ocasiões que aconteceram na minha vida uhum, assim. Eu acho muito curioso, porque é muito sobrenatural, assim. Eu sinto realmente uhum. como se uma chave que vira e aquilo passou, deixou de existir. Aquela história praticamente deixou de existir. E é aquela história, né? Quando a gente muda o passado, em outras palavras, né? Sim. E quando a gente perdoa, a gente também muda a mente de todos os envolvidos na De cena. todos. Porque, na verdade, ali se tornou um emaranhado, né? Principalmente numa briga, numa discussão, numa falta de perdão. Quando um ali envolvido consegue perdoar, porque, na verdade, a gente está discutindo com imagens, Uhum, com crenças, com ideias equivocadas. Porque, por exemplo, quando a gente olha para alguém e fala, eu não gosto dessa pessoa, sei lá, o santo não bateu, ela foi grossa comigo. O que está por trás disso? Eu me uhum, senti uma vítima se alguém foi mal educado comigo ou me distratou de alguma forma. Então não é sobre o que aquela pessoa trouxe, é sobre eu acreditar que eu sou uma vítima. uhum, Então tem uma crença enraizada que vai fazer com que eu projete do lado de fora pessoas para apontar o dedo, para reclamar disso, para falar mal de mim, para fazer fofoca, para, sei lá, não me dar um bom dia. Porque eu ainda acredito ser uma vítima.
Mas como eu Então, sou uma quando vítima, se eu sou imagem e semelhança de Deus? Justamente. Então, quando essas imagens aparecem, a gente tinha que não ficar com raiva e querer lutar Exatamente. contra, mas agradecer. Obrigado, fulano. Uhum. Obrigado por me mostrar. E Porque aí se não entra o fosse você, eu não perdão. veria. Exatamente. E aí entra o perdão. Porque o perdão não é a gente não sentir. Porque eu tô aqui nesse mundinho, a raiva vai aparecer, a Uhum, resistência, a rejeição, porque essa crença tá aqui ainda. Então, eu vou observar essas emoções, mas eu não vou me identificar com elas. uhum, Isso eu já consigo fazer. Falo, olha a raiva chegando. Olha o rancinho chegando aqui dessa pessoa. Deixa eu olhar para isso daqui. Por quê? Porque eu estou sentindo que eu posso ser atacada. Eu uhum. estou acreditando que eu sou um corpo, que uma personalidade que ainda pode ser atacada. Então é sobre essa crença. Aí eu vou atrás de perdoar essa crença. A pessoa segue seu caminho, minha querida. Vai, segue seu caminho, tá tudo certo. Deixa eu olhar o que, que tem aqui que eu preciso perdoar. E isso pode ser algo, parece ser algo pequeno, mas não é, gente. Porque Não. antes eu entrava na ideia, né, de que, nossa, fulano fez isso ou fez aquilo, e eu sou a vítima. Não, não tem nada disso. É só uma crença que eu estou continuando projetando para fora aqui. Todas essas cenas que vai reafirmar para mim que eu estou separada de Deus. E existe realmente uma. E eu sinto que existe realmente, assim, com o passar do tempo, existe uma maturidade maior para lidar com isso. Eu não Uhum, sei se é com o passar do tempo ou se é com a leitura, mas é, algumas situações eu sinto que se eu me deixar levar no primeiro segundo que está acontecendo, pulei numa piscina sem boia e eu estou afundando e vou afundando, e para eu subir de lá é um uhum, trabalho muito mais difícil, digamos assim. Agora, se eu vejo nos primeiros segundos o que está acontecendo, se eu vejo passando, igual você falou, vejo passando, olha a raiva passando aqui, e eu pego uhum, ela, não ela passando e não deixo ela entrar, sim, aí fica tudo muito mais leve e mais fácil de lidar. Para mim tem sido isso. uhum, A questão de não deixar ela entrar primeiro, porque se ela entra, e eu entro nessa piscina, e aí eu uhum, preciso, às vezes, me puxa daqui. Espírito Santo me puxa, porque eu não estou conseguindo. E aí é um trabalho mais trabalhoso. uhum, Mas eu creio que tem sido para mim um trabalho assim, de uma maturidade, que vou aprendendo a ouvir melhor, aprendendo que não é eu, e toda essa questão. uhum. É. São pontos bem básicos, assim, que a gente consegue aprender com o livro, que ajuda na nossa vida prática, né? O primeiro é essa parte teórica, porque primeiro a gente vai na teoria, depois a gente vai integrando. É. Tá, eu já sei que eu não sou um corpo. Eu já sei que um somos nós, como todo mundo fala aí na espiritualidade, mas integrar é outra coisa. Uhum, Né? Eu não sou um corpo, eu já sei que um somos nós, que eu nunca me separei de Deus e que o amor é a única coisa que existe. Então agora vamos trazer para a prática. uhum, No trânsito, dentro de casa, no trabalho, nas suas emoções, nas lembranças do passado que chega, e ficar nesse estado de observador. Eu estou observando o personagem Bruna. uhum, Eu estou observando tudo que ela está sentindo, o que está chegando, e, e vai deixar que o Espírito Santo usa todo esse enredo de estar mãe, estar terapeuta, estar aqui conversando com você agora, para reforçar a lembrança que só o amor existe. Então, estar nessa disponibilidade é para quem realmente quer ver a verdade. Porque é muito papo de doido. é estar vigilante, né? Acho que até na Bíblia fala alguma coisa de estar É vigilante, o orar e vigiar. porque você tem que estar vigilante, porque se você se deixar levar, você afunda e aí depois precisa sair e você fala, meu Deus, por que que eu entrei nessa cama de gato? Uhum. Se a gente permanece na lembrança que só o amor existe, tudo aquilo que vai chegando que me separa de Deus, eu vou ter a oportunidade de fazer a escolha. Eu vou escolher o sistema de pensamento ilusório, que é o sistema de pensamento do ego, ou eu vou escolher um sistema de pensamento do Espírito Santo, que me lembra que a única coisa que existe é o amor. Então, aí não tem espaço para orgulho, para ressentimento, só tem espaço para o perdão e para o amor, Uhum, né? justamente. É difícil para o ego, mas é É. libertador. E é o único caminho.
Eu não tenho outra escolha. Para Que mim, ó. é esse o caminho que eu quero, é o único caminho. Às vezes dá vontade de desistir, mas não tem como. Não tem aquela brincadeira, né? Chuta o Aham. balde e vai buscar segundos depois, porque não tem como, não tem outro caminho. Eu sou muito feliz de ter Uhum. conhecido esse livro. É, não tenho assim palavras. E sei que foi trazido para mim realmente. Foi um momento que eu estava Uhum. precisando. Ele veio para mim, apareceu magicamente na minha vida e eu falo, era isso que eu estava precisando. Era isso que eu estava precisando e não consigo mais deixar. Por mais que às vezes eu Uhum. pense, né, que, meu Deus, está muito repetido. Eu não vou conseguir colocar em prática, porque vem muito essa cobrança, né? Aham. Não, eu tô lendo, mas por que que eu não consigo colocar em prática? Porque tem Uhum. dias que eu não consigo? Porque tem dias que eu consigo e tem dias que eu não Sim. consigo. Esse questionamento, esse julgamento com a gente mesmo, Uhum. né? É sempre lembrar que é um caminho de amor, tá? Porque a culpa ela vai entrar por todos os lados, até na prática do livro, exatamente. Porque é o ego que quer disciplina, é o ego que quer constância, é o ego que Uhum, vai estar te comparando e dizendo que você está fazendo errado. uhum, Eu só preciso me lembrar que eu sou amor. E Deus está no silêncio. Um curso em milagres é só mais um símbolo, assim como Jesus é um símbolo. O livro é um símbolo, uma ponte que nos leva até esse amor, né? Até essa solitude, a única coisa que existe é Deus. E eu estou dentro de Deus. Então, realmente é uma prática diária. E por mais que resista, que às vezes a gente pensa, não, eu não quero mais saber disso, gente. Pelo amor de Deus. Tá muita doideira, tô resistindo demais. Mas é um chamado no coração que não tem como. Porque é uma paz que dá que a gente não consegue, às vezes, explicar para quem não pratica, para quem não está nesse processo de integração. é, É muita doideira, mas ao mesmo tempo é uma certeza, é uma lembrança mesmo é, que a gente tem daquilo que a gente uhum, realmente é. Uma certeza que eu tô indo pro caminho certo, é isso aí. né? E pra gente finalizar, fala um pouquinho do teu Instagram, como surgiu a ideia de você também começar a postar sobre espiritualidade, o que que significa para você? Assim, eu sempre gostei muito de rede social, né? Desde o começo que Uhum. surgiu, eu tive um canal no YouTube. Foi o primeiro canal a falar sobre o assunto. Na época começou, acho que 2014, 2013. Uhum. E eu falava sobre empreendedorismo na área da confeitaria, né? Uhum. Ensinando, não ensinando receitas, mas ensinando a cobrar, a vender, a divulgar. Então, eu sempre fui É. muito focada, muito interessada no assunto de rede social, Uhum. de vendas por rede social. E depois de um tempo também parou de fazer sentido. Eu larguei do mundo da Uhum. confeitaria, não fazia mais sentido continuar lá. Cresceu bastante, fez bastante sucesso. Assim, cresceu Uhum. bastante e muita gente foi beneficiada do conteúdo que eu postei lá, porque ficou tipo Sim. uma biblioteca, né? Que o pessoal podia continuar Uhum. pesquisando. Assuntos muito, assim, não estavam atuais, mas continuam atuais para o dia de hoje. E aí eu pensei, não, agora parei com isso, mas queria continuar me Uhum. comunicando, falando, me conectando no princípio, me conectando com pessoas que também estavam nesse Sim. caminho. No começo não foi justamente de um curso em Uhum. milagres, era com todo mundo que estava nesse caminho de expansão, da consciência e tudo Sim. mais. E aí eu comecei até a ler mais a respeito do que você estava falando da barra de axis, que você falou que fazia, né? Sim. Barra de axis, Uhum. essas terapias holísticas, né? Uhum. Que curioso. Então eu estava no curso em milagres e nesses, né? Curioso, que Sim. interessante, porque tudo fazia sentido e faz sentido porque Uhum. existe, né, nas realidades Sim. da dualidade. E aí e foi isso, eu queria só falar para mim mesmo, na verdade essa era a Uhum. intenção. Porque como eu não tinha uma pessoa para conversar, falei, não, eu vou Uhum. falar, porque daí eu tô aqui me vendo, é como se eu estivesse falando para mim, e quem ouvir vai se beneficiar, né? Sim. De certa forma. E foi assim que eu comecei. Entre idas e vindas, entre sumidas e Uhum. voltas, nesse perfil, a intenção foi essa, era sempre falar para mim mesma. Tanto que às vezes eu volto nos meus conteúdos, nos meus stories e Uhum. tal, e fico me reassistindo, me relembrando, de Uhum. alguns conteúdos que eu já postei, que acabam sumindo, né? Esse Mas é o caminho, né? Porque no Manual de Professores, esses textos que eu estou lendo, fala exatamente isso. O estudo, em primeiro lugar, é para gente. a É para gente. minha lembrança. E Uhum, eu só vou poder compartilhar aquilo que eu integrei em mim. uhum.
Então é muito importante que realmente seja através de rede social ou praticando em casa mesmo, né? Porque nem todo mundo Uhum. precisa abrir uma live aqui e sair falando, É, porque é. a correção é na mente, na prática diária aí do seu dia a Uhum. dia, mas é para você se lembrar. Toda vez que eu vou abrir, vou fazer uma live, eu peço ao Espírito Santo, eu quero me lembrar. Então, no momento que eu me lembro, eu consigo passar e quem está aberto a receber também irá se lembrar junto. Desse jeito. Eu acredito que assim como a gente foi tocada Uhum, pelo conteúdo da uhum, Marcela, da Escola da Liberdade, algumas pessoas podem também vir a uhum, ouvir uma palavra na hora certa uhum, que eu tô falando por aqui, mas a intenção é sempre falar para mim. uhum. E, e com aquela certa resistência, né, das sumidas, porque eu falo, não, eu não tô, às vezes eu penso assim, eu não tô vivendo, como é que eu vou falar se eu não tô vivendo? Olha o ego. Olha, velho, olha, velho, como que eu vou Vem de falar? ser sincero e fala da sua vivência, é isso. Não tô, hoje não tô perdoando. Xinguei a mulher ali agora, mas já me arrependi. Que às vezes acontece, né? Mas assim, eu sou Sim. muito calma, não, né? Às vezes não acontece, tô Aham. brincando. Mas que dá vontade, às vezes dá, Uhum. mas é o trabalho. Esse Instagram é uma ferramenta, mais uma ferramenta que para mim trabalhar, para me mostrar as coisas que eu tenho que estar olhando dentro de mim. É mais uma ferramenta, sabia? É isso. Gratidão, então, pela sua presença aqui. Foi muito bom conversar. Ouvir esse espelho, né? Ver que eu não tô sozinha aqui nas minhas loucuras, nesses Muito altos e bom. baixos. Gratidão, Obrigada, Bruna. Cláudia, Zampiara, Lúcia, Odete, todo mundo aí que está nesse caminho do Curso em Milagres. Espero que mais alguém se anime aí para a gente fazer live juntos e compartilhando essas experiências, porque ajuda a todos nós. Ajuda Somos demais. todos estudantes, Uhum. estamos aprendendo juntos e eu tô aqui disponível para vocês, tá? Quando precisar, me chama aí no direct, a gente conversa. Não estamos sozinhos nesse caminho de lembrança. O livro fala que no decorrer do caminho nós vamos ter companheiros fortes, que irá nos ajudar nessa lembrança. Então é muito bom que essa egrégora vai crescendo e que a gente vai se ajudando aqui, Isso né? aí. Todos no mesmo caminho, com um propósito só. E Uhum. Carla tá aqui também. É isso, então. Quer falar mais alguma coisa, Denise? Quero agradecer, Bruna, a tua disponibilidade. Eu me conecto muito com a tua forma de compartilhar o conteúdo. Estou acompanhando as Sim, suas lives. Às vezes não acompanho na live, mas assisto sim. o vídeo gravado Uhum, da leitura do Manual dos Professores. uhum. E eu acho muito gostoso, assim, a tua forma Eu acho que é isso, né? No final das contas, a gente vai se Natural, só conectando tô com aqui, pessoas falo com pessoas que, assim, de sim. certa forma, a nossa energia, porque querendo ou não, Aham, temos a nossa energia se conecta e a gente fala, sim. nossa, aqui é mais fácil de entender do que aqui, então deixa eu ficar aqui. Uhum. Aqui é mais gostoso de ouvir. Não sei por quê, É, mas gosto muito. exatamente. Igual aconteceu Obrigada com por a tua Marcela, disponibilidade. né? Realmente. Cada professor terá os seus alunos. É, Isso fala no manual de professores também. Porque esse conteúdo é para todos. uhum, Né? isso sim Então, é. a gente vai ter afinidade com o jeito que cada um fala, as Uhum, vivências que cada um teve. uhum. Esse jeito mais, assim, natural de falar foi o que me conectou com a Marcela também. Porque é o meu jeito, né? Eu só gosto de sentar aqui e falar do que eu tô sentindo, do que eu tô vivendo e do que eu tô praticando. Então é isso. Obrigada por ter você aqui. Precisando, Obrigada. quando quiser fazer mais lives também, só me avisar e a gente segue Fechado. juntas, tá bom? Obrigada. Beijo, meninas. Boa noite. Até a Obrigada, próxima. gente. Um beijo. Beijo. Tchau. Tchau.